Olá, eu sou Cíntia Ramazini do Escriba, Cursos e Revisão Textual. Neste novo ano que se inicia, vamos passar para vocês algumas estratégias de como falar e escrever melhor. A primeira que nós escolhemos e que costuma causar bastante inconveniente para as pessoas são os chamados vícios de linguagem. Vocês com certeza conhecem aqueles mais básicos: entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, não é? Quando alguém usa, nosso ouvido logo dá o alarme. Mas existem outros igualmente problemáticos, alguns até utilizados, sobretudo na publicidade, para chamar a atenção das pessoas, mas que passam por isso até despercebidos a maioria delas. Vamos ao que é um vício de linguagem. Um vício de linguagem ocorre quando nós usamos expressões ou construções que alteram a norma padrão. Além disso, elas são provocadas por um descuido ou mesmo por uma ignorância, no sentido de desconhecimento da pessoa que faz uso dele. Então, vício de linguagem é uma espécie de desvio da norma padrão, podemos dizer assim, para ficar mais tranquilo. Vamos ao primeiro deles. O barbarismo é um vício que consiste num desvio feito pela pronúncia, pela acentuação, pela semântica, pela ortografia ou pela flexão da palavra. Vejamos alguns aí na tela. Um barbarismo relacionado à pronúncia. Problema. O correto é problema. Mas nem sempre por uma questão de problemas fonoaudiológicos a pessoa se equivoca na fala, por ter ouvido desde a infância assim, por brincadeira que às vezes se torna um hábito. O que nós observamos? Essa pronúncia equivocada. Veja o próximo na tela. Com relação à acentuação, muitas pessoas dizem rúbrica. O correto é rubrica. Outro ponto na tela que vocês vão observar é em relação à ortografia. Às vezes, nós até no dia a dia, né, no Facebook ou em diferentes mídias sociais, observamos o quê? O uso de forma jocosa, né, engraçada, desses equívocos para que as pessoas deem risada. Mas não deveria ser para rir, não, é para chorar mesmo. Veja só, mexer. Quanta gente escreve com CH e está mexendo da maneira correta. Da próxima vez que você for mexer a sua panela de polenta, mexa com X. Outro ponto que costuma trazer problemas é a questão da flexão. Acompanhe. As pessoas proporam um acordo. O correto é propuseram. Ok? Essa é uma questão de flexão. Observe mais um. A questão semântica. O concerto da Orquestra Sinfônica. E esse concerto saiu com S. Então, concerto com S é algo que você só vai observar na escrita. E o concerto da Orquestra Sinfônica é com S? Não, é com C. Nossa, mas como eu vou saber diferenciar na escrita? Eu normalmente uso uma regra para mim, que funciona bastante. E qual é essa regra? Eu uso assim: concertar sapato. Sapato começa com S. Então, o concerto de concertar sapato também é com S, assim como todos os demais. Agora, se não for concerto de correção, mas o musical, concerto com C. Tudo bem? Compreenderam? Vamos a um outro vício? Esse vício que vou falar agora é bem interessante. É o cacófato, também conhecido como cacofonia. Em que consiste? Na pronúncia de uma sequência de palavras cuja combinação de sons formam uma nova palavra, às vezes até
ridícula ou pior, obscena. É claro que aqui no Escriba eu vou me poupar de dizer as palavras obscenas que podem ser formadas. Vamos às engraçadas? Por cada caminho que passava, deixava um amor. Pessoal, por cada? Um conjunto de porcos? Nem seria, né? O coletivo é vara. Mas, por cada. Então vamos tomar cuidado. Vamos a mais uma? Lá tinha muitas alegrias. E lá vem a latinha. Latinha, eu tenho essa dificuldade às vezes. Quando eu solto um latinha na minha fala, meu ouvido apita. E aí desaba, porque eu tento me corrigir e latinha, latinha, latinha surge a todo instante. Então precisamos ficar espertos, tá bem? Mais uma. Uma mão lava a outra. Mamão faz bem para a saúde, mas como cacófato não é uma boa ideia. Um que aparece muito quando eu reviso dissertações, teses, artigos, é o abençoado vem sendo. Vem sendo feito, forma a palavra vencendo, o verbo. Ah, mas vencendo o verbo é com C, mas na fala o problema surge, não é só na escrita. O cacófato não acontece apenas na escrita, acontece também na fala. Você verá depois na tela Poema da Cacofonia. Vamos lá? Já que não posso amarela, janela não penso mais. Meu coração por ti gela, meus pensamentos por ti são. Então, depois vocês vão acompanhar aí na tela todas essas junções que formaram novas palavras, amarela, janela, tição e por aí afora. Mais um vício? O hiato é um vício de linguagem em que você usa várias vezes as mesmas vogais, de uma maneira repetida, cansativa. Acompanhem, por favor. Ou eu ou a outra ganhará o concurso. Ou eu ou a outra. Ou. Percebem? Vejam aí na tela marcadinho. Bom ficar atento. Esse já é um que passa despercebido mais facilmente. A cacofonia, por ser um pouco engraçada, nós não prestamos mais atenção, mas no caso de um hiato, a tendência é deixarmos passar. Mas quando isso acontece na escrita ou no momento em que estamos falando em público, aparece e nós nem nos damos conta. Então é preciso ficar atento. Outro vício, colisão. Agora é quando nós temos a repetição exagerada da mesma consoante. Vejamos. Fazendo fiado, fico freguês. Né? Fazendo um F, fiado, F, fico, F, freguês. E aí começam também os jogos de palavras, utilizados para brincadeiras no dia a dia, utilizados como ditados populares, para ficarem marcados na nossa memória. Então a colisão muitas vezes é utilizada propositalmente. Para quê? Para que as pessoas memorizem. Então é um vício que o pessoal usa para o bem. Vamos ver mais um? Esse vocês conhecem desde a infância. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Esse nada mais é do que uma colisão. E, no entanto, é utilizada para um processo de memorização, para ajudar as crianças a pronunciarem palavras com esse som, para as crianças conseguirem memorizar uma quantidade grande de palavras. Então, é um vício? É um vício, mas também é usado de uma maneira benéfica. Um outro vício que costuma aparecer é o chamado eco, em que o final das palavras aparece repetido e causa o eco, né?
o som que se repete à exaustão. Mas o eco é muito utilizado também na publicidade. Tente, invente, faça diferente. Então esse ente, nada mais é do que um eco, mas aí também utilizado como um recurso para chamar a atenção de quem ouve ou lê. E um bastante conhecido da população, ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Desse modo, eu espero que vocês comecem a ficar mais atentos em relação aos vícios de linguagem. Conhecendo-os, vocês até poderão utilizá-los quando necessário, mas de uma maneira mais dinâmica, mais interessante, para provocar aquele que o ouve ou aquele que o lê. Então, como provocação inteligente e não como simplesmente um desvio de norma. Até a próxima!